Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Ramati Sem Fronteiras. No bate-papo de hoje, desta forma virtual, eu vou conversar com Paulo Mendonça. Paulo Mendonça é palestrante e, inclusive, é palestrante espírita. E o tema do bate-papo de hoje é sobre o espírito imortal, sua origem, sua evolução e o seu destino. Paulo, obrigado por você estar aqui com a gente, participando desse bate-papo. Seja bem-vindo. Alessandro, eu agradeço a oportunidade de estar aqui neste ambiente online, neste programa, vamos dizer assim, Ramati Sem Fronteiras, em especial abordando esse tema tão interessante que é a questão do eu espírito. Me coloco à disposição sua para responder perguntas, se forem necessárias, para trocarmos ideias e expor as nossas opiniões. Paulo, obrigado então desde já. E a primeira pergunta é a seguinte: como evoluir o meu espírito? Bom, antes de responder a essa questão, você me diz assim: como evoluir o meu espírito? Eu não tenho espírito, eu sou espírito. É diferente. O Livro dos Espíritos, que é a obra primeira da codificação kardeciana, possui uma pergunta que diz assim: o que é o espírito? A resposta: o princípio inteligente do universo. Há, entretanto, uma outra figura da criação divina, que é denominada da centelha divina, que na verdade é o princípio inicial da existência, que jordaneia por todos os quadrantes da evolução. Quando em um determinado momento essa centelha divina, que no seu processo evolutivo é de acumulação de experiências e de conhecimentos, quando essa centelha, além da inteligência, ela adquire a consciência, aí sim ela ingressa neste novo patamar evolutivo, que é o patamar do eu espírito, que é o princípio inteligente do universo. A doutrina espírita classifica a escala evolutiva dos espíritos como espíritos primitivos, espíritos enquadrados na condição de mundos de expiação e prova, espíritos enquadrados na condição de mundos de regeneração, espíritos imperfeitos, espíritos felizes. Existia, assim, uma grande variação nessa escala evolutiva que pode ser pesquisado com mais propriedade no Livro dos Espíritos. Nós aqui não vamos citar literalmente essa ou aquela questão, por considerarmos que o momento não é apropriado para isso. Mas há que se entender que o eu espírito, por uma questão didática criada por Allan Kardec, ele é dividido em dois estágios ou duas situações. O estágio denominado alma, que é o período que o espírito está encarnado ou reencarnado, aí sim ele é denominado alma. Então, em toda a codificação espírita, quando são feitas menções ao termo alma, entende-se o espírito na condição de encarnado ou reencarnado. E como espírito, aquele estado ou estágio que ele está quando desprovido da matéria. O lugar que ele fica, geralmente, esperando entre uma reencarnação e outra, é denominado de erraticidade. Ou o mundo dos espíritos, não importa o nome que se dê a ele. Bom, em qualquer uma das duas situações, quer como alma, definição didática para o termo espírito, quer como espírito, ou seja, ou reencarnado ou na erraticidade, o espírito está sempre caminhando para a frente.
O caminhar para frente é um processo evolutivo, que ele é inexorável, ou seja, não pode ser impedido de acontecer. Que ele é universal. Todos os seres da criação passam por eles. E este processo, ele cria uma regra que todo ser, toda a criação de Deus, ela está fadada à perfeição. O último estágio ou estado evolutivo do eu-espírito é a situação dos chamados espíritos perfeitos. Situação essa a qual se enquadra Jesus, o nosso mestre Jesus, o meigo Rabi da Galileia, Jesus, que segundo a doutrina espírita, há 4,5 bilhões de anos, já tinha o conhecimento, a aptidão e a capacidade para criar o planeta Terra. Então, Jesus é o espírito mais perfeito enviado por Deus à Terra para servir de modelo e guia. Espero ter esclarecido a sua pergunta. O Paulo, se a gente parar para pensar, então, nós também, em algum momento, nós já fomos espíritos primitivos. E a gente está nessa caminhada, em busca dessa evolução, como você mesmo disse. Todos nós participamos desse processo evolutivo. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai precisar, de certa forma, entrar nesse eixo e seguir rumo à evolução, rumo à luz. É isso mesmo? Isso mesmo, tá? Isso mesmo. O que acontece em toda essa situação é que este processo evolutivo, ele é lento. Ele é lento. E há etapas que são delimitadoras de mudança de estágios. O que é mudança de estágio? Sair da situação de espírito primitivo para a situação de um espírito imperfeito. Depois sair de uma situação de espírito imperfeito para a situação de um espírito regenerado, e assim gradativamente. À medida que o espírito caminha para frente, a humanidade, que é o somatório desses espíritos, também caminha para frente. As humanidades são divididas por grupos espirituais. Esses grupos espirituais são unidos, semelhantes a castas ou raças, se podemos dizer assim. Então, o planeta Terra hoje, que ainda está considerado como um mundo de provas e expiações. E o que é um mundo de provas e expiações? É aquele mundo em que os espíritos que nele habitam já são portadores de alguma moral, de alguma qualidade pessoal. O bem neles existe, mas o mal ainda é soberano. Ou seja, há mais tendência à maldade do que tendência à bondade. O planeta Terra está numa situação denominada limítrofe, no processo de mudança de situação planetária, migrando de uma situação de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. O mundo de regeneração, e aqui eu sugiro àqueles que nos vão assistir, ou que estão nos assistindo, existe um livro, que é o livro Obras Póstumas, que foi publicado cerca de 26, 30 anos após o desencarne de Allan Kardec. No livro Obras Póstumas, há uma mensagem cujo título é Regeneração da Humanidade. Essa mensagem ela é assinada pelo Espírito da Verdade e nessa mensagem é transcrito este processo denominado regeneração da humanidade. Num determinado parágrafo, diz o Espírito da Verdade sobre alguns sinais que demonstrariam
um momento em que o processo de transformação de provas e expiações para a regeneração estaria acontecendo. E é interessante que nesse parágrafo ele coloca como sendo esses sinais a loucura, o aumento do número de suicídios, inclusive entre as crianças. Na questão da loucura, ele diz que homens, mesmo antes de morrer, riscam-se da vida. E hoje nós sabemos que a depressão é uma patogênese, uma patologia que faz com que o indivíduo, no auge da depressão, perca a alegria de viver, o seu ânimo, a sua vontade, a sua alegria, praticamente se riscando da vida. Sim. Assim, ao observarmos a característica geral da personalidade humana em pleno século XXI, nesse ano de 2023, pós-pandemia, e em especial observando a juventude que aí estão, essa geração denominada dos milênios, essa geração que aí está, em que questões como sexualidade, inclusão social são muito bem vista por eles com maneiras muito diferentes do que nós, ou que especialmente as pessoas da minha geração, da década de 60, viriam. Então nós podemos perceber que algo está acontecendo. Algo está acontecendo neste processo de transformação do eu, espírito, e do todo coletivo, que é a humanidade terrestre. Algo está acontecendo, fazendo valer este processo, que é inexorável, que é o processo denominado lei do progresso. Paulo, essa questão da evolução, essa lei do progresso que todos nós teremos ou já estamos passando, isso é uma decisão nossa, né, Paulo? De você começar a mudar os seus hábitos, você perceber que a vida é muito mais aquilo que a gente vê diante dos nossos olhos e que esse processo de evolução depende unicamente da gente. Certo. Ele é individual, tá? Ele é individual. Só que cada vez que o indivíduo caminha, ele cria um campo energético em torno de si que acaba fazendo com que o outro caminhe junto com ele. Este processo é assim. Pode-se dizer assim, então eu vou investir individualmente em mim para que eu caminhe mais rápido, para que eu vá mais além, para que eu ingresse rapidamente na situação de angelitude. Mas a cada momento que o indivíduo vai adquirindo mais consciência e aprimoramento pessoal, mais coletivo ele fica. Pois ele entende que não basta caminhar sozinho, é preciso caminhar junto. Há inclusive uma situação muito emblemática e interessante que envolve o nosso decano espiritual, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, denominado médico dos pobres, que, segundo escritos, diz que Dr. Adolfo Bezerra de Menezes ganhou o direito, o mérito pessoal, a ir para outro planeta, mais evoluído do que a Terra. Isso já é questão de mais de 80 anos, quase que há um século. E ele disse, não, eu não vou, porque aqueles que eu amo ainda estão aqui. Então ele perdeu o direito de continuar aqui no planeta Terra, intermediando e auxiliando aos seus pares, e por que não dizer a todas as criaturas, a acelerarem o seu passo e o seu progresso para que juntos possam caminhar. Este é o procedimento mais solidário e benevolente que existe, Alexandre. Sim, com certeza. Paulo, quando a gente começa esse processo dessa busca da evolução, a gente começa a questionar tudo aquilo que a gente já sabia. Inclusive, a sua alma começa a recalibrar, eliminando alguns aspectos do seu ego, da sua vaidade. É isso mesmo?
Bom, aí, Alessandro, nós temos que aprofundar um pouco mais o nosso estudo e ir além da análise religiosa ou do chamado senso comum. Nós precisamos aprofundar a nossa percepção na psicologia como ciência. E na psicologia como ciência, ao falar-se de ego, nós temos que entender que essa definição de ego é atrelada ao termo self. E o termo self significa eu ou alma. A psicologia moderna, e quando nós falamos da psicologia moderna, eu não posso também esquecer da psicologia inicial freudiana, que é o criador da psicanálise, e é quem criou esse termo ego, id, ego e superego, e Freud é quem descobriu a existência do consciente e do inconsciente. Hoje, a psicologia moderna, ela já compreende que toda essa estrutura de id, ego e superego, de consciente e inconsciente, vai muito além de todos os arcabouços que estão contidos na mente humana, entendendo que o eu espírito é imortal e a sede da mente é o espírito. E nessa mente estão todos os contextos das polividas ou das múltiplas existências. O tema é muito complexo e, por ser tão complexo, no processo da reencarnação, Deus blindou o ser humano e beneficiou o ser humano com um procedimento denominado esquecimento do passado. Sim. Quando reencarnamos, esquecemos na mente atual as vidas pregressas, justamente porque não suportaríamos a convivência com outras pessoas, recordando que, por exemplo, a mãe que me amamenta e me acarinha foi a mesma pessoa que me assassinou em vida anterior, ou vice-versa. Como a mãe haveria de amamentar com amor e carinho aquele que ela relembrasse ter sido seu algoz no passado. Assim, então, todo este processo denominado evolução do ego, ele é multiexistencial. E as etapas acontecem passo a passo. Por isso que o ditado diz: a natureza não dá saltos. Do anjo ao arcanjo, há toda uma eternidade. No futuro, passar um processo, né? Isso. No futuro, não iremos nos recordar, por opção própria, do momento tenebroso que tivemos, desse estágio da vida que hoje temos, em um mundo em que ainda as nações se vangloriam por investir bilhões e bilhões de dólares ou de euros em armamentos bélicos, enquanto que milhões e milhões de seres passam fome, morrem de fome ou morrem de sede. Paulo, então assim, a gente pode afirmar que as pessoas que estão nessa busca da evolução espiritual, elas começam a viver mais para os outros do que para si próprios, e isso também traz a elas muita paz e felicidade? Com certeza. A mensagem de Jesus, que é o maior modelo para a humanidade seguir, repetindo, lá no Livro dos Espíritos, né? Qual o espírito mais perfeito enviado por Deus à Terra para servir de modelo guia? Resposta: Jesus. Então a mensagem de Jesus é a mensagem de benevolência, de solidariedade, de fraternidade. Não há outro caminho para a felicidade que não seja através da benevolência, da solidariedade, da vivência com harmonia e paz. Quanto mais evoluímos, quanto mais nos aprimoramos como pessoas, muito mais entendemos a importância de fazer o bem sem olhar a quem. É muito simples, a regra é essa. Quer tornar o mundo melhor?
faça as outras pessoas melhores, né? Quer ser feliz, faça alguém feliz. Simples assim, Alessandro. E assim, o que eu percebo é uma questão minha, eu tenho grandes amigos meus, mas os hábitos de vida deles, que antigamente eu participava, por exemplo, churrasco, saía para tomar uma cerveja, essas coisas todas, hoje eu já não bebo mais, já tem um tempo que eu não bebo mais nada de álcool, e assim, eu respeito que eles mantenham esses hábitos deles, mas isso não me serve mais, porque eu estou em busca mais dessa questão espiritual. Então, assim, tentei trazê-los orientando, conversando, mas eu vi que eles não acharam interessante. E assim, eu estou em paz, mas isso não me serve mais. Eu acredito que muitas pessoas passam por isso quando começam a buscar esse momento de evolução, essa nova fase da vida delas. Com certeza, Alessandro. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, já diz em uma de suas epístolas: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O processo evolutivo da humanidade, ele é de épocas em épocas. Se olharmos a história pregressa da humanidade, a cada ciclo de 500, 600 anos, uma nova etapa aparece. A grande etapa transformadora da humanidade foi o Iluminismo, foi a Revolução Francesa, foram aqueles filósofos iluministas, Descartes, nós tivemos o próprio professor Leon Hippolyte Denisard Rivail, o Allan Kardec dessa época, que são os grandes pensadores iluministas, que trouxeram para a humanidade novos conceitos de pensar o pensar. Estamos em pleno século XXI, a ciência como um todo evoluiu astronomicamente e a riqueza do mundo aumentou como nunca aumentou em toda a história da humanidade. A população mundial aumentou astronomicamente. Hoje estamos falando algo em torno de 8 bilhões de encarnados, né? E a humanidade está no novo processo. E este processo ele vai lançar a humanidade para a chamada Era do Espírito, aonde a percepção, a compreensão e a aceitação do mundo dos espíritos, que são os princípios básicos da doutrina, que é a pluralidade das existências, a imortalidade da alma, a comunicabilidade entre os seres. Então nós estamos entrando numa era em que praticamente não haverá mais separação entre os mortos, que não estão mortos, e os vivos, que muitas das vezes não são tão vivos assim. Sabe? Verdade. Paulo, eu separei alguns tópicos aqui, eu vou estar lendo. São sinais que você está passando por um despertar espiritual. Você está se sentindo desconectado ou desapegado de coisas que eram comuns. Está reavaliando as suas crenças. Seus sonhos estão mais vívidos. Você está experimentando mais sincronicidades e déjà vu. Seus relacionamentos estão começando a mudar. Você está sentindo mais a espiritualidade. Está mais intuitivo. Percebe que todos estão no seu próprio caminho. Você quer ser mais útil. Os professores estão aparecendo no seu caminho. Você se sente sozinho, mas ao mesmo tempo sabe que não está sozinho, porque está com Deus. Sente mais a conexão com a natureza. Seus sentidos estão mais aguçados. Tem mais sensações corporais. Há uma mudança repentina em seus hábitos e na sua rotina. Sua visão de mundo está diferente. Aumentou a sua empatia em relação às outras pessoas. Você está demonstrando mais compaixão. Você está descobrindo um novo interesse em alguma coisa. Sabe, Alessandro, todo o processo evolutivo, ele acontece linearmente, tá? Mesmo que ele lance para a verticalidade, ele é linear.
Daí, só para nós pensarmos, o símbolo da cruz que imortalizou Jesus é um T, que demonstra que é universal, mas a caminhada é individual. Tá? Alguns conceitos primordiais para a transformação da humanidade, esses conceitos inicialmente aparecem ou com uma pessoa ou com um grupo restrito de pessoas. Isso implica também nas questões da ciência. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Quando descobriu-se a utilização das lentes ópticas, ou seja, um pedaço de vidro que polido ou com determinada curvatura seria capaz de ver à distância tanto o macrocosmo quanto o microcosmo. Bem? Usando esse conhecimento da óptica, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, astrônomos antigos, observando o universo, chegaram a conclusões. E a principal conclusão era: não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Não é a Terra que é o centro do universo. A Terra é apenas um ponto no universo. O poder terreno da época era da Igreja Católica Apostólica Romana, que vivia em cima de um regime teocêntrico, ou seja, Deus era o centro do universo. E a Igreja era representante de Deus na Terra. As teorias, principalmente de Galileu Galilei, eram consideravelmente contra a questão ou as questões da ciência que a Igreja considerava como sendo divina. E aí, através do chamado Tribunal da Santa Inquisição, Galileu é preso e é dito a ele: ou você nega ou você morre. E aí a história diz que Galileu disse: eu nego, mas que é verdade é. Bom, passou-se o tempo, aquela descoberta que foi restrita de um pequeno grupo vulgarizou, porque a ideia ela não pode ser impedida de avançar. E gradativamente toda a humanidade, ou grande parte da humanidade, começou a considerar como lógico, comum e usual a regra que nós entendemos hoje de que é a Terra que gira em torno do Sol. Isso acontece com todas as novas teorias. Nas chamadas teorias da vida, ou as chamadas teorias psicológicas, elas vêm por épocas e épocas, através de pesquisadores, de estudiosos. O lugar comum, ou o senso comum, que é a pessoa comum, se apropria desses conhecimentos. Criam chamados ditados populares, as determinadas regras regionais. E se formos observar em todo o planeta Terra, em todos os povos, existe uma mesma linha, uma mesma regra de pensamento. E uma das linhas e das regras de pensamento que estão marcando o final do século XX e este início do nosso século XXI são esses novos conceitos de felicidade. Esses novos conceitos de uma nova psicologia que é denominada da psicologia positiva. Por que positiva? É a psicologia do bem viver. Não é a psicologia do buscar no passado culpados no meu presente. É o pensar o presente e o que eu posso fazer no meu presente para viver melhor hoje o meu presente. Então nós vamos encontrar em teóricos,
filósofos, igrejas, agremiações, grupos de ciência ou de pseudociência, ideias correlatas, falando com palavras diferentes aquilo que Jesus já dizia há 2000 anos. Simples assim. Verdade. Paulo, a gente está encerrando então o nosso bate-papo. Gostaria que você mandasse um recado, então, o pessoal que está acompanhando a gente, já te convidando para participar daqui um tempo novamente no nosso programa Ramatiz Sem Fronteiras. Perfeito. É um programa mensal que a gente sempre grava no Núcleo Assistencial Ramatiz, em Campo Grande, mas às vezes, por conta da nossa correria do dia a dia, a gente precisa gravar de forma online. Então, Perfeito. te agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Quero que você deixe um recado para o pessoal que está acompanhando a gente. Alessandro, agradeço a você essa oportunidade, agradeço a todos que estarão nos assistindo. E há uma frase que eu tenho utilizado como regra para a minha vida. Para ser feliz, faça alguém feliz. Simples assim. Não precisa de nenhuma grande teoria, nenhuma grande sacada, nenhum grande amuleto. É só viver em paz, multiplicando a paz. Se isso acontecer, se cada um fizer a sua parte, muito rapidamente estaremos no mundo em que não haverão mais assassinatos, sequestros, sexolatria, corrupção. Conceitos como ética e moral não precisarão ser discutidos, porque já estarão intrínsecos dentro do ser humano. Agradeço a oportunidade e até uma próxima vez, assim que possível. Esperamos ansiosos, então, a sua nova oportunidade aqui de estar aqui com a gente, batendo um papo. Então, meus queridos, o programa Ramatiz Sem Fronteiras fica por aqui. Nessa edição, nós conversamos com o nosso amigo, palestrante Paulo Mendonça, palestrante espírita, e, como eu disse anteriormente, o programa Ramatiz Sem Fronteiras é um programa gravado mensalmente, sem fins lucrativos, e tem como único objetivo levar até você informações espíritas e espiritualistas. Até a próxima edição.